Olá, estudantes da primeira série. Eu sou a professora Corine e nessa aula nós vamos falar sobre a teoria celular, a teoria da origem da vida, biogênese e abiogênese. Então, olha, qual é o nosso objetivo? Reconhecer e interpretar hipóteses científicas acerca da origem da vida na Terra, percebendo a relação entre essas hipóteses nos diferentes contextos históricos, com base no conhecimento científico contemporâneo. Então, olha, trouxe como uma curiosidade para vocês que todos os povos, antigos ou não, eles sempre tentaram pensar como que a vida surgiu. E aqui eu trouxe algumas ideias na visão dos indígenas brasileiros. Por exemplo, o povo Tupi-Guarani, eles acreditavam que o deus trovão Tupã desce à terra com a ajuda da deusa Araci e aí ele cria tudo que existe. E ele vai criar o Rupave, que é o pai dos povos, e a Siapave, que é a mãe dos povos, né? Então aqui tem uma ilustração. Então eles acreditam, né, que o deus Tupã e a deusa Araci. Na lenda dos Carajás, eles acreditavam que tinha o ser supremo, Canansiué. E ele cria os Carajás, que são imortais, e eles viviam como peixes, né? São chamados de Aruanãs. E aí eles estão lá, né, naquela água e vivem bem. Até que um deles enxerga uma luz e aí ela diz, ó, não, vocês não podem sair daqui. E esse enxerga, fica curioso, enxerga essa luz, ele consegue nadar nesse poço e ele consegue observar, então, um lugar cheio de natureza, árvores e tal. E aí ele volta lá e ele se reúne e fala, não, mas nós queremos descer lá. E aí eles descem e eles perdem a imortalidade. E lá para o povo Kayapó, havia muitos índios que viviam sob nuvens. Então eles viviam sobre as nuvens, como uma espécie de bolha, e eles escutavam os ruídos. E aí eles tinham medo. Mas dois casais, né, super corajosos, resolveram explorar o que era aquele ruído. Então eles foram, né, construíram uma escada e eles desceram. Quando eles chegaram lá na Amazônia. E eles começaram a observar tudo e se perderam no tempo. Quando eles voltaram, o povo que estava aqui em cima pensou, puxa, eles subiram. Então eles cortaram, recolheram essa escada e eles não puderam mais voltar para essa bolha lá nas nuvens, não? São alguns, se vocês forem procurar, tem muito mais, né, lendas, mas eu trouxe essas curiosidades para vocês. Olha, então relembrando, há muito tempo a humanidade procura a origem da vida na Terra. E existem algumas teorias, olha, a da abiogênese e da biogênese, que tentam explicar como a vida surgiu. Então, o que diz a abiogênese? A abiogênese ou geração espontânea. O que ela diz, o que é geração espontânea? Significa que do nada surge a vida. Então, através de um objeto inanimado, sem vida, pode surgir a vida. Então, olha, a origem da vida a partir da matéria bruta, ou uma matéria orgânica em decomposição ou putrefação. Mas por que eles pensavam isso? Nossa, hoje em dia é lógico para a gente? Não, não é. Mas naquela época, imagine que o conhecimento científico não tinha tantas tecnologias como tem hoje. Então eles jogavam, por exemplo, lixo e uma montanha de lixo começava a se acumular. Logo eles começavam a observar moscas, outros insetos, né? E ratos e outros animais. E eles falavam, poxa vida, mas não tinha nada. E agora que tem o lixo lá, surgiu seres vivos, então quer dizer que a vida surge do nada. Eles acreditavam que existia uma força vital, né? Outra coisa que acontecia, eles usavam roupa por muito tempo, né? E aí quando eles tiravam a roupa e esqueciam, por exemplo, no canto, surgiam também animais ali, né? Ratos, por exemplo. E aí eles acreditavam que tinha uma força vital que fizesse com que através aquele objeto sem vida, através da matéria bruta, pudesse surgir a vida, né? E essa concepção, olha só, foi defendida por Aristóteles, foi defendido por Isaac Newton, John Needham. Então são pessoas que trouxeram grandes conhecimentos, mas acreditavam na teoria da abiogênese. Hoje em dia é lógico pensar nisso? Não, porque a gente conhece, a gente sabe de onde surgem esses seres, né? Sabe de onde que vem as moscas, por que vem os ratos no lixo. Mas antigamente não se sabia, então era muito lógico para eles acreditarem, porque era a partir disso que eles observavam. Olha, não tinha esses animais. E a gente começou a jogar o lixo
e esses animais surgiram. Então, ela veio como uma verdade. Claro que muita gente pensava, mas será que é isso mesmo? Né? A ciência sempre vai se questionando e produzindo novos conhecimentos. Existiu até pessoas que fizeram, cientistas que fizeram um manual, um livro, manual de como produzir vida. E uma dessas coisas, camisas sujas poderiam dar origem a ratos. Ou o lodo dos rios poderia dar origem a alguns anfíbios, répteis e minhocas, né? Até que surge gente que lê isso, não, mas será que é isso mesmo? Então ele começa a observar, questionar e aí vai aplicar os métodos científicos. Então, olha, John Needham, ele fez um experimento para comprovar a abiogênese. Então, o que ele fez? Olha, ele colocou substâncias nutritivas dentro de frascos e ele aqueceu. Mas ele não aqueceu durante muito tempo e nem a altas temperaturas, ele deu só uma aquecida. E aí, depois de alguns dias, ele tampou, né, com uma rolha, tá vendo? Mas depois de alguns dias, ele observou micro-organismos. E ele falou, olha só, olha como que a vida surge do nada. Eu fiz um caldo, eu fervi, eu tampei. E aí surgiu aqui, ainda tem esses seres microscópicos. Então, ele falou, olha, foi favorável à geração espontânea. Mas, olha, tem um detalhe, ó. Ele não ferveu muito e nem por muito tempo, tá? Depois vocês vão entender por que eu disse isso. A teoria da biogênese. Então, se a abiogênese, diz que a vida surge do nada, na biogênese, não. Vários experimentos e pesquisas foram realizadas desde o século XVI, né, para provar que a vida não surge do nada, ela vem de outra célula, né? Então, ó, biogênese é a produção e o conjunto de formas de produção de novos organismos ou organelas vivas. A explicação que indica que todos os seres vivos são originados de outro ser vivo pré-existente, é o que diz lá na teoria celular. Olha, para a teoria da biogênese, nós temos o Francesco Redi, que fez uma experiência. Olha o que ele fez. Ele demonstrou que a geração espontânea não era a forma de aparecimento de alguns insetos, e ele fez uma novidade, ele fez um grupo controle. Sempre quando a gente tem uma pesquisa, a gente faz um grupo controle, que a gente olha como que aquilo se comporta sem nenhuma das nossas interferências, né? O grupo controle. Vamos ver lá como que ele realizou esses testes. Olha, ele pegou 2 frascos, colocou carne, na verdade 3 por causa do grupo controle. Então no frasco 1, que foi o controle, ele colocou um pedaço de carne e ele tampou. No frasco 2, ele colocou um pedaço de carne, mas ele colocou uma gaze aqui por cima, olha, tampou bem, mas com a gaze, deixando que o ar entrasse, né? E no terceiro, ele colocou o frasco, mas ele colocou a carne e deixou o frasco totalmente aberto, né? O que será que aconteceu com esses 3 frascos? Olha só. Eu vou deixar para vocês pensarem junto com essa atividade aqui, olha. Entender como surgiu a vida foi uma dúvida que perdurou por muitos séculos. Por que que a teoria da abiogênese foi aceita por muito tempo entre os cientistas? Eu já falei, se você prestou atenção, você vai saber responder. Daqui a pouco eu volto para a gente confirmar a resposta.
E aí, gente? Por que a teoria durou tanto tempo entre cientistas super conhecidos? Porque, olha só, a falta de recursos tecnológicos, pouco acesso a informações, né? Hoje, para nós é fácil, a gente abre o nosso celular e tem todo o conhecimento na nossa mão. Mas naquela época não tinha tantos recursos tecnológicos, era pouco acesso à informação, então era lógico, era a partir das observações dele, né? Então, falta de informações fez com que por muitos anos cientistas disseminassem que a vida surgia através da matéria sem vida, matéria orgânica, e que seria equivalente a seres inanimados. Olha, lembra do Red? O que será que ele fez? Olha, ele colocou os frascos lá. O que será que aconteceu? No grupo controle, a carne foi apodrecendo. No frasco 2, que estava com a gase, ele observou que as moscas vinham, mas elas não conseguiam entrar lá e pousar. Então, não surgiu os vermes. E no frasco 3, aqui, ó, que ficou aberto, ele observou que as moscas vinham, botavam os seus ovos e que a partir disso surgiram as larvas. Então, ele conseguiu mostrar, através desse experimento, que a vida não surgia do nada. Essas larvas aparecendo na carne podre era a partir das moscas que botavam os ovos. Um experimento tão simples, né, que hoje em dia a gente sabe, mas que foi muito importante lá para essa fase de acreditar na biogênese ou acreditar na abiogênese. Olha só, tem também o Lázaro Spallanzani, em 1765, ele repetiu os experimentos de Needham. Lembra que ele tinha fervido o frasco lá? E ele ferveu o frasco. Lembra que eu falei, olha, ele deixou pouco tempo, que eu vou falar sobre isso depois. Então, o que ele fez? Olha, ele ferveu o líquido nos frascos, mas os manteve totalmente fechados e esterilizados. Então, o que ele fez? Ele fez um caldo nutritivo, ele ferveu, mas e deixou um aberto. Nesse aberto surgiu os micro-organismos. Mas aqui ele fez o frasco totalmente fechado, olha. Ele ferveu durante bastante tempo, e aí ele conseguiu observar que não tem nenhum ser vivo, nenhum microscópico que surgiu aqui. Ah, mas e daí, será que resolveu? Ah, o que será que aconteceu, gente? Você acha que resolveu? Ah, então tá bom. Então, se não teve nenhum microscópio, então você, enfim, provou que a abiogênese está errada. Você acha que é isso que aconteceu? Você acha que ele foi o que pôs um ponto final nessa discussão? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já volto com a resposta.
E aí, gente, vocês acham que a discussão acabou? Vamos ver então, vamos continuar aqui, olha. O que ele fez? Ele conseguiu contestar a biogênese, sim. Olha, ele, não surgiu nenhum ser vivo aqui, eu fervi, eu aqueci o caldo, deixei fechado aqui e, não surgiu nenhum ser vivo. Vocês acham que o povo aceitou bem? Olha só. Ele conseguiu ver que os frascos que ele já ferveu com a rolha não surgiu, mas alguns ele ferveu e depois ele colocou rolha. E aí, nesse que ele ferveu e colocou a rolha um pouquinho depois, surgiu micro-organismos. E agora? Aí ele falava, daí o povo da abiogênese falava, tá vendo ali lá, você ferveu, você colocou a tampa, mas continuou tendo esses micro-organismos. Então, a vida surge sim, espontaneamente. E ele falava, não, mas pode ter contaminado por causa da rolha, alguma coisa pode ter acontecido, né? E ele ficou lá dizendo, né? Então, esses experimentos que alguma coisa tinha acontecido, tinha contaminado, por isso que tinha vida. E aí vinha o pessoal dizendo assim, olha, não, mas quando você põe a rolha aqui, e veda, a força vital, aquela energia vital some, porque vem do ar. E aí uns diziam que sim, uns diziam que não existia geração espontânea, uns diziam que tinha geração espontânea. Uns falavam que se tampasse totalmente o frasco, a vida não perdia sua força vital, por isso que não surgiam os seres vivos. Então continuou aquela discussão por um tempo. Aí o que a academia lá de ciência da época falou? Olha, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um prêmio para quem pôr fim a essa discussão. E aí vários cientistas começaram a estudar e ver esses negócios aí. Né, eles continuaram discutindo, a Needham dizia dizia uma coisa e muitos cientistas acreditavam no Needham, né? E aí se manteve, a maioria ainda continuou acreditando que a abiogênese, que a vida surgia do nada, né? E aí vieram outros estudiosos, né? Louis Pasteur, Thomas Huxley, John Tyndall, né? Que eles acreditavam na biogênese e fizeram testes, até que veio lá, olha só, Pasteur. Pasteur, ele era uma pessoa que estudava muito. Ele tinha conhecimento na química, tinha conhecimento na área da física, né? E ele era muito curioso e ele gostava de ficar resolvendo esses enigmas. E aí ele falou, bom, eu vou achar um jeito de responder isso. E ele fez praticamente a mesma experiência do Needham e do Spallanzani. Ele fez um caldo nutritivo aqui, ele colocou num frasco, mas ele teve uma ideia do que? Ele colocou assim, depois que ele colocou esse caldo aqui, ele pegou um vidro e com formato chama pescoço de cisne, e ele foi lá e colou esse pescoço de cisne nesse frasco. Então ficou cheio de comida aqui, né, cheio de caldo nutritivo, mas não era um bico reto, ele tinha esse pescoço de cisne. O que ele fez? Ele ferveu durante um bom tempo, ele deixou ferver bastante, e esterilizando, né, esse caldo aqui. E aí o que aconteceu? Ele desligou e deixou lá, para ver o que acontecia. Ele ia lá, deixou lá por um tempo, alguns dias, e aí ele falou, bom, agora acho que está na hora de a gente tirar a grande dúvida. Olha, o povo que dizia que se fechasse a energia vital não podia existir, então ele deixou o arzinho aqui, ó. Então o ar vinha, podia trazer energia vital. Só que olha que legal, quando o ar vinha, os micro-organismos que vinham através do ar, eles não conseguiam chegar até o fundo desse frasco. Eles ficavam presos aqui. E aí o que ele fez? Ele quebrou com todo cuidado, tirou esse bico, né, esse pescoço de cisne, e aí ele olhou ali e ele percebeu que não existia micro-organismos nesse caldo. Claro que ele fez outros, né? Então depois ele fez a mesma coisa para mostrar que esses micro-organismos vinham mesmo através do ar. Daí ele fez de novo, balançou, misturou e aí veio. Então ele foi esse cientista que conseguiu acabar de vez com o grande debate entre abiogênese e biogênese. Ele conseguiu provar que a vida não surge do nada, que a vida vem de outra pré-existente. Inclusive, esse nome Pasteur lembra de um processo chamado pasteurização,
né, que a gente tem hoje em dia. Então, por exemplo, nós temos o leite pasteurizado. Ele é aquecido a altas temperaturas para matar todos os micro-organismos, depois ele é resfriado e lacrado. Então, a pasteurização vem desse experimento de Pasteur. Olha, então, fervura, né, não teve a contaminação do caldo. Mas aí surgiram outras dúvidas. Olha só, de onde surgiu a primeira vida, então? Se a vida não surgiu de nada, de onde que ela surgiu? Quais foram as condições necessárias para a vida surgir? Então, a pergunta, ela gera sempre novas perguntas. Uma descoberta, ela gera sempre novas descobertas. Né? Então, olha o que nós vimos nessa aula. Nós vimos sobre as primeiras teorias acerca da origem da vida, né? Conversamos sobre biogênese e abiogênese, e também estudamos os experimentos, os debates que vieram ao longo da história, né? E que fundamentaram essa teoria. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até breve!